Jeremias. Introdução no livro de Jeremias. Ruínas de Babilônia. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo e nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Jeremias 51, 26. A época. Esse profeta apareceu no 7º século antes de Jesus Cristo. Deus o chamou quando ainda era muito moço, do 1 do 6 ao 7. E ele exerceu seu ministério durante mais de 50 anos. Conheceu o período do despertamento espiritual de Judá. Durante o reino de Josias, quando o livro da lei foi descoberto no templo em 2 Reis 22, 1 e 23, 24, 2 Crônicas 34, 15, mas sobre os últimos reis impostores de Judá, Joacás, Joaquim, Zedequias, ele foi a sentinela do Senhor, advertindo os ímpios e proclamando a justiça dos castigos do Todo-Poderoso. A pessoa de Jeremias. Deus o havia escolhido antes de seu nascimento para o estabelecer como profeta às nações 1 ao 5. Cresceu em uma família de sacerdotes do 1 a 1 e recebeu de Deus suas primeiras mensagens 5 anos antes de memorável celebração da Páscoa, sobre o reinado de Josias, do 1 ao 2 e 2 Crônicas 35, 19. Jeremias foi, pois, testemunha de uma profunda decadência, ainda mais lamentável por vir após um período de piedade verdadeira e profunda. O ministério de Jeremias. Jeremias sofreu muito. Não se proclama a verdade de Deus sem despertar oposição. Sigamo-no, pois, nas peripécias de sua carreira movimentada. Ele chora no 9:1. Luta no capítulo 28, recebe socos no 20 ao 2, e é objeto de zombarias acerbas no 20 ao 7, ameaçado de morte no 26 ao 8, e lançado na prisão no capítulo 37, conduzido à força para longe de sua pátria no capítulo 43. Mas em todas essas situações críticas, Jeremias permanece como mensageiro do Senhor, que suplica, ou denuncia, exorta, ou condena, consola, ou se indigna, anunciando sem excitar todo o conselho de Deus. A despeito dos riscos que corre, os traços particulares de sua missão vão se definindo à medida que se realizam. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, do 18 ao 19. A primeira seção do seu livro. Os capítulos do 1 ao 29 de Jeremias são o fruto do sofrimento de um homem de oração, diante da deteriorização espiritual e moral de Judá. Ele fala no átrio, capítulo 26, ou a porta do templo, no capítulo 7 ao 10, entregando sua mensagem ao povo decadente, do capítulo 2 ao 6, ou 11 ao 12, e aos seus condutores fiéis, no capítulo 23, por sinais explícitos, o cinto de linho, no capítulo 13, o oleiro, no capítulo 18, e as 2 cestas de figos, no capítulo 24. O cálice da ira, no 25 ao 15 ao 38. Ele anuncia o futuro sombrio, espera aos israelitas, prediz aos moradores da capital a duração dos cativeiros, ou seja, 70 anos, 25 do 1 ao 14. Depois escreve aos judeus já levados a cativos na Babilônia, do 29 ao 10. Daniel 2, 9, no 2, e 2 Crônicas 36 ao 21. A segunda seção do livro. Os capítulos 30 ao 52 situam-se nos anos cruciais do ministério de Jeremias, quando ele estava só, ameaçado ou aprisionado, mas de sua mensagem produzida sobre ameaças de torturas e sombras de cativeiro, desprende-se uma esperança muito mais luminosa da fé. O povo eleito. À primeira vista, os capítulos 30 ao 35 deixam entrever, além das ameaças do momento presente, a felicidade da volta de Israel à sua pátria. Os capítulos 36 ao 39 contam-nos as tribulações do profeta maltratado por um povo que não quer escutá-lo. A princípio, seu livro é queimado, depois ele mesmo é encarcerado, solto por um pouco de tempo e lançado em uma cisterna, de onde será livrado miraculosamente. Depois da tomada de Jerusalém pelos exércitos dos caldeus, graves perturbações surgem no país. Gedalias, o governador investido por Nabucodonosor, é assassinado, e os israelitas que permaneceram ao seu lado
contrariando as advertências de Jeremias, fogem para o Egito, temendo represálias. Ele mesmo é levado para lá à força. Embora cativo, não cessa de revelar o veredito de Deus aos chefes desobedientes responsáveis por esse drama, no capítulo 40 ao 44. B. Os outros povos. Em contraste, as últimas páginas do livro de Jeremias são consagradas às nações vizinhas, que venceram Israel. Elas também não escaparão à ira do Senhor. Primeiro será a vez do Egito, no capítulo 46, depois a dos filisteus, capítulo 47, dos moabitas, capítulo 48, dos amonitas, dos edomitas, dos assírios, dos árabes e dos persas, capítulo 49, e sobretudo dos caldeus, capítulos 50 a 51. Babilônia terá castigo fulminante, dos 51 ao 8, 83. Esse decreto divino realizar-se literalmente, pois o livro de Daniel conta-nos que a grande cidade foi tomada em uma noite. Daniel 5. E tudo isso também profético em relação à destruição instantânea de uma outra Babilônia, a do Apocalipse, capítulos 17 e 18, em relação ao poder mundial político-religioso no tempo do Anticristo, cujo julgamento sobrevirá a uma hora. Apocalipse 18, 10. Conclusão. Quanto ao capítulo 52, pode ser considerado como epílogo do livro, complementando as palavras de Jeremias. Paralelamente aos últimos capítulos dos livros de 2 Reis e de 2 Crônicas, ele conta uma tomada de Jerusalém por Nabucodonosor e seu exército. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal.